Antes de começar essa história, já deixa seu like, comenta o que você acha que vai acontecer e compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias emocionantes. Isso ajuda demais o canal e faz essa série continuar. Agora, vem comigo, porque essa história começa simples, mas vai ficar grande, grande demais. Naquele dia, o céu tinha uma cor estranha. Não era azul, não era cinza. Era aquele tom indeciso que parece anunciar que algo importante está prestes a acontecer. Ana caminhava pela estrada de terra com uma cesta de doces nos braços. O vento levantava um pouco da poeira, o sol ainda não estava forte e o silêncio do interior era quebrado apenas pelo canto distante de um passarinho e pelo som dos próprios passos dela. O vestido era simples, o sapato, gasto pelo tempo, as mãos, marcadas de tanto trabalhar, mas os olhos guardavam uma coisa que ninguém via, sonhos que ela quase nunca ousava admitir que tinha. No interior, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo espera que você seja exatamente aquilo que sempre foi. Nada mais, nada além. Desde pequena, Ana escutava as mesmas frases. Gente como a gente não nasce para coisa grande. Sonhar alto só traz decepção. Seu mundo é esse aqui, aceita. E ela aceitava. Pelo menos, fingia aceitar. Porque toda vez que olhava para o horizonte, para aquela estrada que parecia não ter fim, sentia algo apertar dentro do peito. Como se a vida estivesse guardando alguma coisa maior para ela. Mesmo que ela não soubesse o quê. Mesmo que tivesse medo de esperar demais. Naquela manhã, ela estava indo até a cidade vizinha entregar os doces que a mãe fazia para vender. Era assim que elas se viravam. Não sobrava dinheiro. Quase nunca sobrava esperança. Mas sobrava dignidade. E isso a mãe sempre fez questão de ensinar. Vai com cuidado, minha filha, disse a mãe antes de Ana sair. E não volta tarde. Ana sorriu. Daquele jeito que mistura carinho com cansaço. Pode deixar, mãe. Eu volto antes de escurecer. Ela não sabia. Mas aquele não seria um dia comum. Do outro lado da mesma estrada, um carro de luxo avançava, levantando poeira por onde passava. Vidros escuros. Interior impecável. Silêncio confortável demais para quem estava acostumado com ele. Dentro do carro, Eduardo observava a paisagem com um olhar distante. Para ele, tudo aquilo parecia pequeno, simples, quase esquecido pelo mundo. Eduardo não era um homem comum, herdeiro de uma das maiores fortunas da região, dono de empresas, cercado de pessoas que sempre diziam sim. Ele vivia em um mundo onde os problemas se resolviam com dinheiro, e as emoções eram quase sempre deixadas de lado. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, respeito, mas não tinha paz. Aquela viagem até o interior não era por prazer, era obrigação. Uma das propriedades da família ficava naquela região, e havia negócios pendentes que precisavam ser resolvidos. Para ele, era só mais uma parada entediante no meio de uma vida cheia de compromissos. Não entendo por que meu pai insiste em manter isso, murmurou, olhando pela janela. Isso aqui parece parado no tempo. O motorista não respondeu. Apenas continuou dirigindo. Eduardo apoiou a cabeça no banco e fechou os olhos por alguns segundos. Ele estava cansado, não do corpo, mas da alma. Cansado de reuniões vazias, de sorrisos falsos, de pessoas que só se aproximavam por interesse. Ele não dizia isso para ninguém, mas às vezes sentia que vivia dentro de uma gaiola dourada. E foi exatamente nesse momento que os dois mundos começaram a se cruzar. Ana caminhava distraída, pensando na lista de entregas que ainda precisava fazer, quando ouviu o som do motor se aproximando rápido demais. Ela deu um passo para o lado, mas o pé escorregou numa parte solta da estrada. A cesta caiu, os doces se espalharam pelo chão, e ela quase caiu junto. Ai, meu Deus! Murmurou, se abaixando rápido com o coração acelerado. O carro freou bruscamente alguns metros à frente. Eduardo abriu a porta, visivelmente irritado no primeiro segundo.
Mas parou quando viu a cena. A jovem de vestido simples, ajoelhada na estrada, tentando salvar o que dava dos doces que agora estavam sujos de poeira. Por algum motivo, ele não conseguiu simplesmente voltar para o carro. Ele caminhou até ela. "Você está bem?" perguntou, com a voz mais firme do que pretendia. Ana levantou os olhos. E naquele instante, o mundo pareceu ficar em silêncio por um segundo. Ela nunca tinha visto alguém como ele tão de perto. Roupa elegante, relógio caro, postura de quem está acostumado a ser obedecido. Por um instante, ela se sentiu pequena, invisível, fora de lugar. "E eu tô bem", respondeu, meio sem graça. "Só derrubei os doces." Eduardo olhou para o chão, depois para ela. "O carro te assustou?" "Um pouco, mas a culpa foi minha. Essa estrada é traiçoeira." Ele se agachou, ignorando completamente o fato de estar sujando a própria roupa cara, e começou a ajudar a juntar os doces que ainda podiam ser aproveitados. Ana arregalou os olhos. "O senhor não precisa..." "Preciso sim", respondeu simples. "Fui eu que passei rápido demais." Ela ficou sem saber o que dizer. Não estava acostumada com alguém assim. Alguém que não gritava, não reclamava, não tratava como se ela fosse menos. Quando terminaram, ela suspirou, olhando para a cesta agora bem mais vazia. "Perdi quase tudo", disse, com a voz baixa. Eduardo percebeu a tristeza ali. Não era drama. Era preocupação real. "Você vende isso?" "Sim, eu e minha mãe. É assim que a gente se mantém." Ele ficou em silêncio por um instante. Então, tirou a carteira do bolso. "Quanto custava tudo isso?" "Não, senhor, não precisa... Eu insisto." Ela hesitou, mas acabou dizendo o valor, quase sussurrando. Eduardo pagou. Pagou mais do que aquilo valia. Ana ficou sem reação. "Moço, isso é demais. Considere um pedido de desculpas. E um agradecimento por não ter se machucado." Ela segurou o dinheiro com as mãos trêmulas. "Obrigada." De verdade. Eles se olharam por alguns segundos. Um silêncio estranho, mas diferente. Não era desconfortável. Era como se algo invisível estivesse passando entre eles. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Ana." "E o seu?" Ele hesitou por um instante. "Eduardo." Ela sorriu. E aquele sorriso simples, por algum motivo, ficou preso na mente dele. "Eu preciso ir", ela disse. "Ainda tenho outras entregas." "Claro", respondeu. "Boa sorte, Ana." Ela começou a se afastar pela estrada e Eduardo ficou parado, olhando enquanto ela se distanciava. Entrou no carro, mas não conseguiu parar de pensar nela. E Ana, caminhando, sentia o coração estranho, acelerado, como se aquele encontro tivesse sido mais do que só um acaso. Ela não sabia quem ele era. Ele não sabia quase nada sobre ela. Mas, sem perceber, os dois tinham acabado de dar o primeiro passo para uma história que ia virar o mundo deles de cabeça para baixo. Só que nem todo conto de amor começa fácil. E o que vinha pela frente ia doer, ia testar, ia separar, antes de tentar unir. Ana passou o resto daquele dia tentando fingir que nada tinha acontecido. Tentando. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele. A forma como ele tinha se abaixado no chão sem se importar com a própria roupa. O jeito como tinha falado com ela, sem arrogância, sem desprezo, sem aquele tom que tantas vezes ela já tinha escutado de gente importante. "Para com isso, Ana", murmurou para si mesma, enquanto caminhava de volta para casa. Ela não era boba, sabia exatamente o que aquela diferença entre eles significava. Ele era claramente de outro mundo, do tipo de homem que entra em lugares onde pessoas como ela só passam pela porta para limpar ou servir. Ainda assim, o coração não obedece muito bem à lógica. Quando chegou em casa, a mãe percebeu na hora que tinha algo diferente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou enquanto ajudava Ana a guardar as coisas. "Não, quer dizer,
Mais ou menos, respondeu, tentando parecer casual. Acabou contando sobre o carro, os doces, o dinheiro, o homem chamado Eduardo. A mãe ouviu tudo em silêncio. Depois suspirou. Minha filha. Cuidado. Gente assim vive em outro mundo. Às vezes entra na nossa vida como uma brisa e sai como um furacão. Ana engoliu seco. Eu sei, mãe, foi só um encontro, nada demais. Mas no fundo, ela sabia. Não tinha sido só isso. Do outro lado da cidade, dentro de uma casa grande demais para uma pessoa só, Eduardo andava de um lado para o outro com o celular na mão, sem realmente usar. Ele tentava se concentrar nos relatórios, nos números, nos contratos. Mas a mente voltava sempre para o mesmo ponto. Os olhos dela. Simples. Verdadeiros. Sem máscaras. Ridículo, murmurou passando a mão pelo rosto. É só uma garota do interior. Mas por que então ele não conseguia tirá-la da cabeça? Eduardo estava acostumado a mulheres bonitas, sofisticadas, interessadas em tudo o que ele tinha. Jantares caros, conversas vazias, risadas ensaiadas. Tudo previsível. Tudo. Sem alma. Ana não tinha nada disso. E talvez fosse exatamente por isso que ela tinha bagunçado tudo dentro dele em poucos minutos. No dia seguinte, ele inventou uma desculpa qualquer sobre verificar pessoalmente umas coisas na cidade. Mas a verdade era outra. Ele queria vê-la de novo. Ana estava ajudando a mãe na pequena cozinha quando ouviu alguém bater palma no portão. Eu atendo, disse, limpando as mãos no avental. Quando abriu o portão, o coração quase pulou para fora do peito. Era ele. Parado ali, de camisa social, óculos escuros e aquele mesmo olhar que parecia sério demais. E atento demais ao mesmo tempo. Oi, Ana, disse ele meio sem jeito. Desculpa aparecer assim. Ela piscou algumas vezes, tentando processar. Oi, pode entrar. Eduardo entrou, olhando ao redor. Casa simples, pequena, limpa, aconchegante. Tudo muito diferente do mundo dele. Eu passei por aqui e pensei, talvez você ou sua mãe ainda façam aqueles doces. Ela ficou vermelha. Fazemos sim. Minha mãe tá lá dentro. A mãe apareceu, um pouco desconfiada, mas educada. Em que posso ajudar? Eu queria encomendar alguns doces e... Ele olhou para Ana por um instante. Também queria agradecer de novo pelo outro dia. A mãe observou os dois com atenção. Havia algo ali. Ela sentiu na hora. Claro, entra. Senta um pouco. Eles sentaram. Conversaram. Coisas simples. Sobre o interior. Sobre a cidade. Sobre trabalho. Ana falava pouco, mas quando falava, Eduardo escutava de verdade. E aquilo era raro. Antes de ir embora, ele tomou coragem. Posso te ver de novo? Talvez tomar um café na cidade? Ana hesitou. Tudo dentro dela dizia que aquilo podia dar errado. Mas outra parte gritava que ela precisava viver aquilo. Pode, respondeu baixinho. O sorriso dele foi imediato. O café foi simples. Mas para Ana, parecia coisa de filme. As pessoas olhavam. Algumas cochichavam. Ela sentia os olhares pesando nas roupas simples, no jeito tímido. Eduardo percebeu. Se você quiser ir embora... Não, disse ela rápido demais. Eu tô bem. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente estava. Eles riram, conversaram, descobriram pequenas coisas em comum, sonhos, medos. Ana contou que queria estudar, mas nunca teve condições. Eduardo contou que tinha tudo, mas quase nunca se sentia livre. Engraçado, né? Ela disse. Eu tenho pouco e sonho com mais. Você tem tudo e parece vazio. Ele ficou em silêncio por um instante. Talvez a gente esteja procurando a mesma coisa, por caminhos diferentes. Naquele dia, algo começou a nascer entre eles. Ainda frágil, ainda sem nome, mas real. Só que nem todo mundo via aquilo com bons olhos.
Quando Eduardo voltou para casa, encontrou Laura, a mulher que sua família praticamente já tratava como a futura esposa perfeita. Bonita, elegante, rica, exatamente do jeito que o mundo dele esperava. "Onde você estava?" ela perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Resolvendo coisas." "Estranho, porque sua mãe me ligou perguntando de você. Disse que precisava falar sobre o nosso noivado." Eduardo travou. "Nosso... o quê?" Laura riu, como se fosse óbvio. "Você sabe, todo mundo já espera isso." Naquele momento ele entendeu. O mundo dele já tinha decidido o futuro por ele. E Ana não fazia parte desse plano. Enquanto isso, no interior, os comentários começaram. "Você viu a filha da dona Marta andando com aquele homem rico? Gente assim só brinca com o coração dos outros. Isso não vai acabar bem." Ana fingia não ouvir, mas ouvia, e cada palavra doía. Mesmo assim, quando Eduardo aparecia, tudo parecia mais leve. Até o dia em que ela foi convidada para ir com ele a um evento na cidade grande. "Eu não sei se eu devo", disse ela. "Eu não sou desse mundo." Eduardo segurou a mão dela. "Talvez não, mas eu quero que você vá comigo." Ela aceitou, sem saber que aquele convite seria o começo do maior choque da vida dela. No dia do evento, Ana entrou no salão e sentiu o chão sumir sob os pés. Luzes, roupas caras, pessoas elegantes e olhares, muitos olhares. Alguns curiosos, alguns julgadores, alguns cruéis. Ela percebeu os cochichos, viu os sorrisos tortos, sentiu-se pequena e então viu Laura, parada ao lado da mãe de Eduardo, linda, impecável, olhando para ela como quem olha para algo fora de lugar. Laura se aproximou. "Então, você deve ser a garota do interior." O tom era doce, mas os olhos não. "Sou", respondeu Ana tentando manter a postura. Laura sorriu. "Só espero que você entenda uma coisa. Pessoas como você passam. O mundo dele fica." Ana sentiu o coração apertar. Eduardo apareceu naquele instante. "Está tudo bem aqui?" "Claro", disse Laura. "Só estava conhecendo sua amiga." A palavra amiga soou como um tapa. Ana entendeu naquele momento. Ela estava entrando em um jogo onde as regras não eram feitas para ela. E, pela primeira vez, teve medo de se machucar de verdade. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana chorou em silêncio. Não porque não gostava dele, mas porque começava a perceber que amar alguém de outro mundo podia custar caro demais. E Eduardo, sozinho, olhando para a cidade pela janela, finalmente se deu conta de uma coisa. Ele ia ter que escolher, e qualquer escolha ia quebrar um coração. Ana quase não dormiu naquela noite. As palavras de Laura ecoavam na cabeça dela como um sussurro venenoso. "Pessoas como você passam. O mundo dele fica." Ela se levantou cedo, com os olhos inchados e o coração pesado. A casa simples parecia ainda menor. O espelho devolvia uma imagem que ela conhecia bem. Uma moça comum, de roupas simples, de vida simples, tentando caber num mundo que nunca foi feito para ela. "No que foi que eu me meti?" murmurou, passando a mão pelo rosto. A mãe percebeu na hora. "Você chorou." Ana tentou sorrir. Foi só cansaço, mas mãe sente. E aquela mãe sentia que a filha estava andando em uma estrada perigosa. "Minha filha, esse rapaz, ele é diferente de você, não como pessoa, mas como mundo. E mundos diferentes machucam." Ana engoliu em seco. "Eu sei, mãe. Eu sei. Mas saber não muda o que o coração sente." Do outro lado, Eduardo também estava longe de estar bem. Aquele evento tinha sido um choque. Não pelo luxo. Ele já estava acostumado com aquilo. Mas pelos olhares, pelos sorrisos falsos, pela forma como Ana foi medida, avaliada e silenciosamente rejeitada. E, acima de tudo, pela presença de Laura ao lado da mãe dele. Como se aquilo já estivesse decidido. Como se o futuro dele fosse um contrato. "Você está estranho", disse a mãe, na manhã seguinte,
durante o café. Desde ontem. Talvez porque eu esteja cansado de todo mundo decidir minha vida por mim. Ela suspirou, impaciente. Eduardo, seja realista. Você tem responsabilidades, um nome, um legado. Laura é perfeita para você. E se eu não quiser a perfeição que você escolheu? A mãe o encarou. Isso é por causa daquela garota? O silêncio dele foi a resposta. Aquela menina é um erro, disse ela fria. E quanto mais cedo você entender isso, melhor para todos. Essas palavras doeram mais do que ele esperava. Mesmo assim, Eduardo foi vê-la. Quando chegou na casa simples, Ana estava no quintal estendendo roupa. Ela se virou e por um segundo sorriu. Mas o sorriso morreu rápido quando viu a expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Aconteceram várias, respondeu, tentando manter a calma. Podemos conversar? Eles caminharam até um lugar mais afastado, perto da estrada. O mesmo lugar onde tinham se conhecido. Eu preciso te dizer uma coisa, começou ele. Minha família, eles não aceitam isso. Nós. Ana já esperava. Mas ouvir, doeu. Eu sei, disse baixinho. Eu vi ontem. Eu senti. Não é só isso. Existe pressão, negócios, expectativas. Um noivado que praticamente já decidiram por mim. Ela sentiu o chão sumir. Noivado? Com a Laura. O nome caiu como uma pedra no peito dela. Então é isso, murmurou. Eu sou só um intervalo na sua vida. Não, disse ele, rápido demais. Você não é isso. Mas o meu mundo é cruel e ele vai tentar te esmagar. Ela respirou fundo, segurando o choro. Talvez ele já esteja conseguindo. Houve um silêncio pesado entre eles. Eu não quero te machucar, ele disse. Mas também não sei como lutar contra tudo isso sozinho. Ana olhou para ele, e pela primeira vez viu não o homem forte e seguro, mas alguém perdido. Às vezes, amar também é saber a hora de não ficar, disse ela com a voz quebrando. Ele segurou o braço dela. Não diz isso. Eu não quero ser o seu problema, Eduardo, nem o seu escândalo, nem a sua vergonha. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. E esse silêncio foi pior do que qualquer resposta. Os dias seguintes foram estranhos. Eles ainda se viam. Mas algo tinha mudado. Havia cuidado demais nas palavras, medo demais nos gestos, como se ambos soubessem que estavam andando na beira de um abismo. Enquanto isso, Laura não perdeu tempo. Ela começou a aparecer mais, sempre elegante, sempre presente, sempre ao lado da família dele. Você anda distante, disse ela durante um jantar. As pessoas estão comentando. Deixa as pessoas comentarem. Ela sorriu, mas o sorriso era afiado. As pessoas certas comentarem pode virar problema, principalmente para certas companhias que você anda tendo. Eduardo entendeu o recado. E o pior, veio de onde Ana menos esperava, da própria cidade. Os cochichos viraram comentários em voz alta. Os olhares viraram julgamentos. E, um dia, viraram humilhação. Ana entrou em uma loja simples da cidade e ouviu duas mulheres cochichando. É aquela a que tá andando com o milionário. Acha mesmo que vai virar madame? Isso aí só dura até ele cansar. Depois ela volta pro lugar dela. Ana sentiu o rosto queimar. Saiu dali segurando o choro. Mas o golpe final veio quando alguém deixou um bilhete anônimo no portão de casa. Gente como você não fica com gente como ele. Ela rasgou o papel com as mãos tremendo. Naquela noite, chorou como não chorava há anos. Eduardo soube do que estava acontecendo. E aquilo acendeu algo dentro dele, raiva. Ele foi até a casa dela decidido. Isso precisa parar. Já está parando. Ela respondeu cansada. Eu estou cansada, Eduardo. Cansada de me sentir fora de lugar. Cansada de lutar contra o mundo inteiro. Eu posso enfrentar isso com você. Ela balançou a cabeça. Pode? Ou vai enfrentar até onde for confortável para sua vida? Essa pergunta ficou no ar.
Ele não soube responder. E Ana entendeu a resposta no silêncio. Talvez seja melhor a gente dar um tempo, disse ela com o coração em pedaços, antes que isso me destrua ou te destrua. Você está terminando comigo? Ele perguntou em choque. Eu estou tentando sobreviver. Ele saiu dali com o peito apertado, e ela fechou o portão com lágrimas nos olhos. Na mesma semana, a família de Eduardo marcou um grande jantar e anunciou oficialmente o noivado dele com Laura. A notícia se espalhou rápido, chegou ao interior como uma faca. Quando Ana soube, sentiu o mundo girar. Então era isso, sussurrou. Sempre foi isso. Ela se sentou na beira da cama, segurando o choro, sentindo algo dentro dela quebrar de vez. Eduardo, do outro lado, vestindo um sorriso que não sentia, percebeu tarde demais. Ele estava perdendo a única pessoa que o fazia se sentir de verdade. E a decisão que ele deixou para depois, agora estava sendo tomada por outros. A notícia do noivado de Eduardo com Laura se espalhou rápido. Rápido demais. No interior, parecia que todo mundo sabia antes mesmo de Ana conseguir respirar direito depois de ouvir aquilo. O nome dele, que antes vinha acompanhado de curiosidade e cochichos, agora vinha junto de risadinhas, olhares tortos. E pena. Pena dói mais do que raiva. Ana tentou continuar a vida. Tentou. Ajudava a mãe, saía para vender os doces, sorria quando precisava. Mas por dentro, algo tinha quebrado de um jeito que não dava para colar. Ela não chorava mais como antes. Agora, era um vazio silencioso, um cansaço na alma. Filha, disse a mãe certa noite sentando ao lado dela na cama. Você não precisa provar nada para ninguém. Ana assentiu, mas não respondeu. Como explicar que não era sobre provar? Era sobre doer? Eduardo, por outro lado, vivia dias estranhos. A casa estava em festa, preparativos, sorrisos, conversas animadas, todos agindo como se aquele noivado fosse a coisa mais natural do mundo. Menos ele. Ele sorria quando precisava, cumprimentava quem precisava. Mas à noite, ficava olhando para o teto, lembrando do jeito simples de Ana rir, do jeito como ela olhava para ele sem interesse nenhum no que ele tinha. Laura percebeu a distância. Você anda longe, disse ela, arrumando a gravata dele antes de um evento. Espero que não esteja pensando naquela garota ainda. Ele não respondeu. Ela sorriu, mas havia algo duro naquele sorriso. Porque agora, Eduardo, você tem uma vida a honrar, um nome, uma imagem. E eu não vou deixar ninguém estragar isso. Ele sentiu um arrepio. Não soube dizer por quê. O primeiro grande evento público do noivado foi anunciado. Um coquetel. Gente importante. Imprensa local. Fotos. Aparências. Ana não planejava ir. Nunca iria. Mas o destino, às vezes, parece gostar de machucar. Uma das clientes da mãe insistiu que ela fosse entregar uma encomenda de doces exatamente naquele lugar. Exatamente naquele dia. É uma boa oportunidade, disse a mulher. Vão pagar bem. Ana hesitou. O coração apertou, mas o dinheiro fazia falta. Eu vou rápido, entrego e volto. Ela não sabia que aquela ida rápida ia virar uma das piores noites da vida dela. O salão era grande demais, luxuoso demais, iluminado demais. Ana entrou com a cesta nas mãos e se sentiu invisível, pequena, fora de lugar. Os olhares vieram na hora, alguns curiosos, outros julgadores. E então, ela viu. Eduardo e Laura no centro do salão, bem vestidos, sorrindo para fotos, perfeitos para quem via de fora. O coração de Ana deu um salto dolorido. Ela tentou se virar, sair rápido, mas já era tarde. Olha quem está aqui, disse uma voz conhecida. Laura. Parada à frente dela, com aquele sorriso educado demais para ser sincero. Veio prestigiar o noivado? Perguntou doce. Cruel. Ana sentiu o rosto queimar. Eu só vim entregar uma encomenda. Claro.
Laura olhou para a cesta. Engraçado como certas pessoas sempre encontram um jeito de aparecer, né? Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Eduardo viu a cena de longe. O coração disparou. Ele caminhou até lá. O que está acontecendo? Nada, disse Laura rápido. Só estamos conversando com sua conhecida. A sua conhecida. Ana engoliu seco. Eu já estou indo embora, disse tentando manter a dignidade. Mas antes que pudesse sair, alguém comentou alto demais. É aquela menina do interior, a que andava com ele antes do noivado. O salão ficou em silêncio por um segundo. E então vieram os sussurros. Ana sentiu o mundo desabar. Laura aproveitou. As pessoas falam demais, né? Disse, fingindo simpatia. Mas é bom deixar claro, certas histórias ficam no passado. Ela segurou o braço de Eduardo. Agora ele tem um futuro à altura do nome dele. Ana olhou para Eduardo. Esperou. Por qualquer coisa. Uma palavra, um gesto. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio foi a maior humilhação de todas. Ana saiu dali sem correr, mas cada passo parecia um peso enorme. Do lado de fora, o ar frio bateu no rosto e as lágrimas finalmente caíram. Não era só sobre perder ele. Era sobre perder o pouco de orgulho que ainda tentava manter em pé. No dia seguinte, a cidade inteira parecia saber. Os comentários ficaram piores, mais cruéis, mais diretos. Viu? Eu disse que isso não ia dar em nada. Gente simples sempre volta para o lugar de onde veio. Sonhou alto demais. Ana parou de sair, parou de sorrir, parou de sonhar. Até que, uma tarde, tomou uma decisão. Mãe, eu vou embora. Embora para onde? Para a cidade. Vou procurar trabalho. Qualquer coisa. Eu não aguento mais ficar aqui sendo lembrada. De tudo. A mãe tentou argumentar. Chorou. Mas entendeu. Às vezes, ficar dói mais do que ir. Eduardo soube que ela ia embora por terceiros. Sentiu o chão sumir. Ele foi até a casa dela, mas chegou tarde. A casa estava silenciosa. Vazios onde antes havia presença. A mãe dela o olhou com tristeza. Você chegou atrasado, meu filho. Ela vai voltar? A mãe suspirou. Não sei, mas sei que você quebrou algo nela. E algumas coisas não voltam a ser como antes. Essas palavras ficaram cravadas nele. Naquela noite, no meio dos preparativos do noivado, Eduardo finalmente se olhou no espelho. E não gostou do que viu. Viu um homem que escolheu o caminho fácil. Viu um homem que se calou quando deveria ter falado. Viu um homem que deixou a mulher que amava ser humilhada para proteger a própria imagem. E isso doeu mais do que qualquer briga. Mas agora, Ana estava indo embora. E talvez fosse tarde demais. A cidade grande não tinha cheiro de terra molhada, não tinha silêncio. Não tinha estrelas visíveis à noite. Tinha barulho, pressa, gente demais e indiferença. Foi assim que Ana chegou, com uma mala pequena, o coração machucado e uma coragem que ela nem sabia de onde tinha tirado. No primeiro dia, ela quase desistiu. As ruas eram confusas, os prédios pareciam grandes demais. As pessoas passavam por ela sem olhar, sem notar, sem se importar. Você consegue, murmurou para si mesma. Você precisa conseguir. Ela arrumou um quarto simples em uma pensão antiga. Dividia o banheiro com outras pessoas. O quarto era pequeno, mas era dela. Pela primeira vez, só dela. No dia seguinte, saiu cedo para procurar trabalho. Porta em porta, loja em loja, restaurante em restaurante. Estamos sem vaga. Deixe seu currículo. A gente liga. Ninguém ligava. No fim do dia, sentou num banco de praça e chorou em silêncio. Não era só cansaço, era saudade da mãe, da casa simples, até da estrada de terra. Mas, principalmente, era saudade dele. E isso a deixava com raiva de si mesma. Acabou, Ana. Acabou. Enquanto isso, Eduardo vivia dentro de uma casa cheia e vazia. O noivado seguia com data marcada. Reuniões, decisões, convites, tudo caminhando como se fosse uma grande conquista.
mas ele se sentia como alguém andando para o próprio erro, sem conseguir parar. Laura estava cada vez mais no controle. Precisamos decidir as flores. Precisamos ver a lista de convidados. Sua mãe quer mudar o salão. Ele respondia no automático. À noite, pegava o celular. Abriu a conversa com Ana dezenas de vezes. Escreveu. Apagou. Escreveu de novo. Apagou. O orgulho e o medo falavam mais alto. Até o dia em que soube. Ana tinha ido embora da cidade. A notícia bateu como um soco. Foi para onde? Perguntou, tenso. Para a capital, respondeu a mãe dela quando ele ligou. Disse que precisava recomeçar. Ele desligou com o coração acelerado. Recomeçar. Sem ele. Ana conseguiu um emprego em um pequeno café. Nada glamouroso, nada fácil. Mas era um começo. Trabalhava muito. Ganhava pouco. Chegava cansada. Mas cada dia que passava, sentia algo diferente. Ela estava ficando mais forte. Começou a estudar à noite. Pegou livros emprestados. Fez planos pequenos, reais. Às vezes, quando fechava o café, ficava olhando as luzes da cidade e pensava: se ele me visse agora, será que me reconheceria? Mas logo afastava o pensamento. Não importa mais. Ou pelo menos, tentava acreditar nisso. Eduardo, por outro lado, começou a errar. Errava em reuniões, errava em decisões, errava em coisas que nunca errava. O pai percebeu. Você está com a cabeça em outro lugar. Talvez eu esteja com a cabeça no único lugar que importa. Isso é por causa daquela garota de novo? Eduardo respirou fundo. É por causa de mim, das escolhas que eu fiz. O pai foi direto. Ainda dá tempo de desistir. E pagar o preço? Às vezes, o preço de não desistir é maior. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça dele. Laura também percebeu a distância. Você mudou, disse ela, uma noite. E eu não gosto disso. Talvez eu esteja só sendo honesto comigo mesmo. Ela o encarou. Ou talvez você ainda esteja preso a alguém que não faz mais parte da sua vida. Ele não respondeu, e isso foi resposta suficiente para ela. A partir daquele dia, Laura começou a jogar pesado. Comentários, pressão, indiretas, lembranças do nome, da imagem, da família. Você não pode jogar tudo fora por causa de uma ilusão. Ilusão. Essa palavra doeu mais do que ela imaginava. Meses se passaram. Ana mudou. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se defender do mundo. Ainda era simples, mas agora era firme. Um dia recebeu uma ligação da mãe. Filha, ele veio aqui. O coração dela quase parou. Quem? Eduardo. Ana fechou os olhos. E o que ele queria? Saber de você. Se você estava bem. Se... Ainda pensava nele. Houve um silêncio longo. E o que você disse? Que você estava seguindo sua vida. Ana respirou fundo. Isso é verdade. Mas quando desligou, ficou sentada na cama por um bom tempo, encarando o nada. Na mesma semana, Eduardo tomou a decisão mais covarde da vida dele. Ele adiantou o casamento. Não por amor, mas por medo. Medo de parar, medo de pensar, medo de voltar atrás. Quando assinou os papéis no cartório, sentiu um peso no peito. Era como enterrar algo vivo dentro de si. Naquela noite, sozinho, ele finalmente admitiu em voz alta. Eu amo a Ana, mas já era tarde. Ou pelo menos, era o que ele achava. Dias depois, Ana recebeu uma notícia que quase a fez desabar. O café onde trabalhava ia fechar. Ela ia perder o emprego. De novo, o chão sumiu. Mas dessa vez, ela não caiu. Saiu procurando outra coisa. Aceitou trabalhos temporários. Limpou, serviu, carregou peso e seguiu. Cada passo doía, mas também fortalecia. Eu não vou quebrar, disse para si mesma. Não de novo. O destino, porém, é irônico. Meses depois, em um evento simples na cidade grande, Ana foi chamada para servir mesas. Quando entrou no salão, sentiu o ar sumir. Lá estava ele, Eduardo, mais sério,
mais cansado, mais distante, e com uma aliança no dedo. Os olhos dele se encontraram por um segundo. Foi o suficiente para o passado inteiro cair sobre os dois como um tsunami. Ela virou o rosto e continuou trabalhando. Ele ficou paralisado. Naquele momento, Eduardo entendeu. Ela não era mais a mesma. E talvez ele também não. Mas havia uma coisa que ele sabia com certeza. Ele tinha cometido o maior erro da vida dele. E agora, teria que viver com as consequências. O salão estava cheio de gente, mas, para Eduardo, tudo ficou em silêncio. O barulho das conversas, o som dos talheres, a música baixa ao fundo, tudo desapareceu no instante em que ele viu Ana atravessando o salão com uma bandeja nas mãos. Ela estava diferente. Não era só a roupa simples de trabalho, era a postura, o olhar mais firme, o jeito de andar de quem já caiu e aprendeu a levantar sozinha. E então ele viu a própria aliança no dedo. Sentiu vergonha, sentiu arrependimento, sentiu medo. Medo de ir até ela, medo de falar, medo de ouvir o que talvez não quisesse. Ana, por sua vez, sentiu o coração disparar no momento em que percebeu quem estava sentado a poucos metros dali. Eduardo, casado. Ela respirou fundo e fez a única coisa que aprendeu a fazer nos últimos meses: continuar. Passou por ele sem olhar, ou pelo menos tentou. Mas o mundo pareceu menor quando ele se levantou. Ana chamou, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela parou por um segundo, não se virou de imediato. Eu estou trabalhando, disse, sem encará-lo. Se precisar de alguma coisa, pode chamar outro garçom. Eu só preciso falar com você. Ela fechou os olhos por um instante, como quem se prepara para uma dor conhecida. Não é um bom momento. Para mim, é o único momento que eu tive em meses. Ela se virou, finalmente. Os olhos deles se encontraram, e tudo o que ficou mal resolvido voltou de uma vez. Parabéns pelo casamento, disse ela, com um sorriso educado e cansado. Espero que seja muito feliz. Cada palavra foi como uma lâmina. Eu não sou. O silêncio entre eles ficou pesado. Isso não é mais problema meu, respondeu ela, firme. Com licença. Ela tentou passar, mas ele segurou levemente o braço dela. Por favor, 5 minutos. Ela olhou para a mão dele no braço dela, depois para o rosto dele. 5 minutos, disse. Mas só isso. Eles foram para um canto mais afastado do salão, perto de uma saída lateral. O ar estava mais frio ali, ou talvez fosse só a tensão. Você está diferente, ele disse. Você também. Ela olhou para a aliança. Algumas mudanças são escolhas. Ele engoliu em seco. Eu errei. Sim. Ela respondeu sem hesitar. Errou. Eu devia ter te defendido. Devia ter falado. Devia ter ido atrás de você. Mas não foi. Não. Então pronto. Ela deu de ombros. Fim da história. Não é tão simples para mim. Ela riu. Um riso curto, sem alegria. Para mim também não foi, mas eu aprendi a seguir em frente sozinha. Você me odiou? Ela pensou por alguns segundos. Não, eu me decepcionei. E isso é pior. Essas palavras doeram mais do que qualquer grito. Eu te procurei, ele disse. Tarde demais, eu sei. Mas eu fui. Eu sei. Minha mãe me contou. Então por que não voltou? Porque eu finalmente estava começando a me escolher. Ele ficou em silêncio. Eu não queria ter me casado, ele confessou. Eu fiz isso por medo, por pressão, por covardia. E eu paguei o preço, ela respondeu. Não só eu. Você também. Mas agora, cada um vive com suas escolhas. Você ainda sente alguma coisa por mim? Ela hesitou. E essa hesitação disse tudo. Sentir, eu sinto. Mas sentir não é motivo suficiente para voltar a se machucar. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Eu não sei como consertar o que eu fiz. Talvez não dê para consertar, ela disse com calma. Talvez dê só para aprender.
Naquela noite, os dois saíram dali com mais perguntas do que respostas. Eduardo voltou para casa com a cabeça em caos. Laura percebeu na hora. Você está estranho. De novo. Eu encontrei a Ana hoje. O rosto dela mudou por um segundo. Rápido. Mas mudou. E eu percebi que nunca deixei de amá-la. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então por que você está aqui? Perguntou Laura com a voz controlada demais. Porque eu fiz uma escolha errada e agora estou preso nela. Ela respirou fundo. Você quer me deixar? Ele não respondeu na hora. E esse silêncio foi a resposta que ela temia. Ana, naquela mesma noite, voltou para o quarto simples da pensão e se sentou na cama, olhando para o nada. O reencontro tinha mexido com tudo, com o que ela achava que já estava superado, com o que ela tinha enterrado, com o que ela ainda sentia. Não, disse em voz alta. Eu não vou voltar atrás. Mas o coração não é tão obediente quanto a razão. Nos dias seguintes, Eduardo começou a questionar tudo. O casamento, a vida, as escolhas, a própria coragem. Começou a errar mais ainda, a se afastar mais ainda. Laura confrontou. Você está me perdendo. Talvez eu nunca tenha sido realmente seu. Eu lutei por você. E eu fugi de mim mesmo. A discussão terminou sem solução, mas com uma certeza: aquilo não ia durar. Enquanto isso, Ana recebeu uma proposta inesperada no café novo onde estava trabalhando. Uma vaga fixa, melhor salário, mais estabilidade. Era uma chance real de crescer. Ela aceitou. Pela primeira vez, sentiu orgulho do caminho que estava construindo sozinha. Mas o destino ainda não tinha terminado de brincar com eles. Algumas semanas depois, Eduardo apareceu de novo. Dessa vez, sem aliança. Eu me separei. O coração de Ana disparou. Por quê? Porque eu não conseguia mais mentir, nem para ela, nem para mim. E você acha que isso muda o quê? Ela perguntou, tentando se proteger. Não muda o passado, mas talvez mude o futuro. Ela ficou em silêncio. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei. Ele se aproximou um pouco. E eu não espero que você confie agora. Só me deixa tentar fazer diferente. Ela olhou para ele. De verdade. Como não olhava há muito tempo. Viu arrependimento. Viu cansaço. Viu medo. Mas também viu sinceridade. Eu não sou mais aquela menina do interior que aceita migalhas, disse ela. Se eu te der outra chance, vai ter que ser tudo, ou nada. Ele assentiu. Eu sei. E dessa vez, eu escolho você, mesmo que eu perca o resto. Essas palavras ficaram no ar. Fortes, perigosas, decisivas. Mas o mundo deles ainda não tinha terminado de cobrar o preço das escolhas passadas. Porque alguém observava de longe. E nem todo mundo estava disposto a deixar esse amor recomeçar em paz. Ana passou a noite em claro depois da conversa com Eduardo. As palavras dele ecoavam na cabeça como um trovão distante. Dessa vez, eu escolho você. Mesmo que eu perca o resto. Ela queria acreditar. Queria mesmo. Mas o passado tinha deixado marcas profundas demais para confiar fácil. Na manhã seguinte, foi trabalhar com os pensamentos embaralhados. Servia mesas, anotava pedidos, sorria para clientes, mas por dentro estava travando uma guerra silenciosa entre o medo e a esperança. Você tá diferente hoje, comentou uma colega de trabalho. Parece que viu um fantasma. Ana sorriu de canto. Talvez eu tenha visto o passado. Eduardo, por sua vez, sentia que finalmente tinha tomado uma decisão de verdade pela primeira vez na vida. Mas decidir não significa que o mundo vai facilitar. Ele estava resolvendo os últimos detalhes da separação quando recebeu uma ligação inesperada. Precisamos conversar, disse Laura, do outro lado da linha. É importante. Eu achei que a gente já tinha dito tudo. Não disse tudo, não. E você vai querer ouvir. O tom dela estava diferente. Não era raiva. Não era ironia.
Era algo mais frio, mais calculado. Eles marcaram de se encontrar no fim da tarde. Enquanto isso, Ana recebeu uma visita inesperada na pensão onde morava. Quando abriu a porta, deu de cara com uma mulher elegante, postura impecável, olhar firme. Você é a Ana? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Laura. O coração de Ana disparou. A gente precisa conversar. Por um segundo, Ana pensou em fechar a porta. Mas alguma coisa no olhar dela dizia que aquilo não lhe ia embora fácil. Entra. Elas se sentaram frente a frente num pequeno quarto simples demais para aquele tipo de confronto. Laura olhou ao redor, avaliando tudo em silêncio. Você mudou, disse, finalmente. As pessoas mudam quando a vida obriga. Ou quando sofrem. Ana não respondeu. Eu não vim aqui brigar, continuou Laura. Vim te contar uma coisa que talvez você precise saber antes de decidir qualquer coisa com Eduardo. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Laura respirou fundo. O nosso casamento não foi só pressão da família. Ela fez uma pausa. Teve interferência. E não foi só a minha. Ana franziu a testa. Interferência de quem? Da mãe dele. E de mim também. O silêncio caiu pesado entre as duas. Eu sabia que você era um problema desde o começo, Laura continuou, sem rodeios. Sabia que, se ele tivesse que escolher de verdade, talvez não escolhesse o caminho que todo mundo esperava. Então eu ajudei a empurrar as coisas. Ana sentiu o coração acelerar. Como? Laura desviou o olhar por um instante. Depois voltou a encarar Ana. Aquele dia no evento, quando você foi humilhada, aquilo não foi por acaso. Ana sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Eu mandei alguém comentar alto. Eu fiz questão de que as pessoas certas estivessem por perto. Ela engoliu em seco. E eu também garanti que a mãe dele estivesse lá, e que ele fosse pressionado antes de você chegar. Ana ficou pálida. Então, aquilo tudo foi armado. O quarto pareceu ficar pequeno demais. Por quê? Ana perguntou, com a voz tremendo. Por que fazer isso comigo? Laura respirou fundo. Porque eu tinha medo de te perder e de perder tudo que eu achava que era meu. Houve um silêncio longo. Você destruiu minha vida, disse Ana, baixinho. Você sabe disso, né? Eu sei. Laura baixou os olhos. E eu não vim pedir perdão. Eu vim porque ele vai tentar voltar para você. E você merece saber a verdade antes de decidir. Por que me contar isso agora? Laura levantou o olhar. Havia algo cansado ali. Porque eu perdi. E porque eu cansei de mentir para mim mesma. Enquanto isso, Eduardo encontrava Laura em um café discreto. Fala logo, ele disse. O que era tão importante? Ela o encarou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Você lembra do dia do evento do noivado? Do que aconteceu com a Ana? Como esquecer? Ele respondeu, com a voz pesada. Aquilo não foi só acaso. Ela respirou fundo. Teve gente ajudando a piorar as coisas. Eu. E sua mãe. Eduardo sentiu o sangue gelar. Do que você está falando? Eu pressionei. Sua mãe pressionou. A gente criou o cenário perfeito para você não ter coragem de escolher ela. Ele ficou em silêncio, tentando processar. Então, a voz dele saiu baixa. Então eu fui manipulado? Em parte. Laura foi honesta. Mas você também escolheu se calar. Essas palavras bateram forte. E por que você está me dizendo isso agora? Porque eu perdi. E porque, no fundo, eu sei que você nunca foi meu de verdade. Eduardo passou a mão pelo rosto, em choque. Minha mãe fez isso? Fez. Porque ela achava que estava te protegendo. Ele se levantou de repente. Onde ela está? Em casa.
Ele saiu sem dizer mais nada. Ana ficou sentada na cama depois que Laura foi embora, olhando para o nada. Tudo que ela viveu, toda a dor, toda a humilhação, tinha sido provocada. As mãos tremiam. Raiva. Tristeza. Alívio por finalmente entender. Tudo misturado. Então não foi só covardia, murmurou. Foi armadilha. Mas uma coisa era certa, Eduardo também tinha errado. E isso não dava para apagar. Eduardo chegou em casa decidido. Encontrou a mãe na sala, lendo. A gente precisa conversar. Agora. Ela percebeu o tom na hora. O que aconteceu? Você sabe muito bem. Ela suspirou. A Laura te contou. Contou. Ele respirou fundo. Foi você quem armou aquilo, não foi? A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fiz o que achei que era melhor para você. Você destruiu a única coisa que me fazia feliz, ele respondeu, com a voz firme. E me deixou carregar a culpa sozinho. Eu te protegi de um erro. Não. Ele balançou a cabeça. Você me protegeu da minha própria escolha. Ela se levantou. Ela não pertence ao nosso mundo, Eduardo. Talvez seja o nosso mundo que não mereça ela. O silêncio entre os dois foi pesado. Se você quer continuar fazendo parte da minha vida, ele disse, vai ter que aceitar as minhas escolhas. Mesmo quando você não concordar. A mãe o encarou, surpresa. E, pela primeira vez, pareceu perceber que o filho não era mais o mesmo. Naquela noite, Eduardo foi atrás de Ana. Quando ela abriu a porta e o viu, sentiu o coração apertar. A Laura esteve aqui, ela disse, antes mesmo de ele falar qualquer coisa. Ele travou. Então, você sabe. Sei. Eu fui falar com a minha mãe. Ele respirou fundo. E com a Laura. Tudo o que aconteceu foi manipulação. Mas eu também errei. Eu devia ter te escolhido mesmo assim. Ana ficou em silêncio. Eu não vim te pedir que esqueça o passado, ele continuou. Vim te pedir a chance de fazer diferente. Sem mentiras. Sem jogos. Sem ninguém decidindo por nós. Ela encarou por um longo tempo. Você sabe o quanto isso me quebrou? Sei. A voz dele falhou. E é por isso que eu não quero mais fugir. E se eu não conseguir confiar? Então eu espero. O tempo que for. Ela respirou fundo. Eu não sou mais aquela menina que aceita promessas bonitas. Eu sei. Ele deu um passo à frente. E é por isso que eu estou aqui, não com promessas, mas com escolhas. Mas nem todo mundo estava disposto a deixar esse recomeço acontecer em paz. No dia seguinte, uma notícia começou a circular. Um escândalo envolvendo o nome de Eduardo e da família dele estava prestes a vir à tona. Documentos antigos. Negócios mal explicados. Coisas que alguém resolveu tirar da gaveta. E alguém sabia exatamente quando soltar isso. Laura. Ela não queria mais Eduardo. Mas também não ia deixar ele ser feliz tão fácil. Quando Eduardo recebeu a ligação do advogado, o mundo pareceu girar. Se isso sair, vai ser um desastre. Ele desligou e ficou parado por alguns segundos. Depois pegou o telefone. Ligou para Ana. A gente precisa conversar. Agora. Antes que tudo exploda. Do outro lado da linha, Ana sentiu um arrepio. Ela ainda não sabia. Mas a próxima decisão que eles tomassem juntos podia aproximá-los para sempre. Ou separá-los de vez. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta se você acha que a Ana deve confiar nele depois de saber de tudo isso e compartilha esse vídeo. Agora, vem comigo, porque tudo o que foi guardado, escondido e empurrado para debaixo do tapete vai finalmente vir à tona. O telefone de Ana ainda estava na mão quando ela desligou a ligação de Eduardo. A gente precisa conversar, agora, antes que tudo exploda. A palavra exploda ficou ecoando na cabeça dela como um aviso.
Ela olhou pela janela do quarto simples da pensão. A cidade seguia em frente, como sempre. Gente passando, carros buzinando, vidas acontecendo. E mesmo assim, ela sentia que algo grande estava prestes a cair em cima deles. Ela respirou fundo, pegou a bolsa e saiu. Eduardo estava no escritório do advogado quando recebeu a confirmação. Os documentos iam vazar. Era questão de horas, negócios antigos da família, contratos mal explicados, assinaturas de pessoas que já tinham morrido. Coisas que, se viessem a público, não seriam só um escândalo, seriam um terremoto. Alguém quer te atingir direto, disse o advogado, e sabe exatamente onde dói. Eduardo não precisava perguntar quem. Laura. Ela não queria mais ele, mas também não queria vê-lo recomeçar. Quando saiu dali, o peso nas costas parecia maior do que nunca. Pela primeira vez, ele entendeu que talvez tivesse que perder tudo para finalmente ser livre. E, estranhamente, isso não o assustava tanto quanto perder Ana de novo. Eles se encontraram em um lugar simples, um café pequeno, quase vazio. Quando Ana entrou, Eduardo se levantou na hora. Os dois se encararam por alguns segundos em silêncio. Havia muita coisa ali. Passado, dor, expectativa, medo. Obrigada por vir, ele disse. Você disse que era urgente. Ele respirou fundo. Vai sair um escândalo envolvendo a minha família. Negócios antigos, coisas erradas. Alguém decidiu jogar tudo no mundo. E o que isso tem a ver comigo? Ela perguntou com cuidado. Tem a ver com escolhas. Com o fato de que, se isso vier à tona, eu posso perder tudo. Nome, dinheiro, status. Tudo aquilo que sempre foi usado contra nós dois. Ela ficou em silêncio. E eu preciso saber. Ele continuou. Se você ainda quer tentar, mesmo se eu não tiver mais nada disso. A pergunta ficou no ar, pesada. Ana olhou para ele por alguns segundos. Não para o terno, não para a aparência, mas para o rosto, para os olhos cansados, para o homem que pela primeira vez parecia completamente humano. Você sabe que eu nunca quis nada disso, ela disse por fim. O que eu quis foi respeito, escolha, verdade. Então deixa eu te dar isso, ele respondeu. Mesmo que me custe tudo. Ela respirou fundo. Eu não sei se consigo confiar como antes, mas eu sei que não quero mais fugir, nem de você, nem de mim. Ele assentiu, aliviado e tenso ao mesmo tempo. Então, vamos enfrentar isso do jeito certo. A bomba estourou naquela mesma noite. Sites, notícias, mensagens, ligações. O nome da família de Eduardo estava em todos os lugares. Escândalo milionário. Contratos suspeitos. Império construído sobre segredos? A mãe de Eduardo entrou em desespero. Isso é o fim, disse ela, andando de um lado para o outro. Tudo o que seu pai construiu... Talvez seja o começo de algo mais limpo, Eduardo respondeu, calmo demais para quem estava vendo o mundo cair. Você não entende, ela quase gritou. As pessoas vão nos destruir. As pessoas não, a verdade vai. Ela parou olhando para ele. Isso é por causa dela, não é? Não. Ele foi firme. Isso é por minha causa, e pela primeira vez, eu não vou fugir. Laura assistia a tudo de longe. Quando viu as notícias, sentiu uma mistura estranha de vitória e vazio. Ela tinha conseguido, mas não se sentia bem. Ela tentou ligar para Eduardo. Ele não atendeu. Tentou de novo. Nada. Então, pela primeira vez, sentiu medo. Medo de ter ido longe demais. A pressão foi imediata. Investidores se afastaram. Amigos sumiram. Convites foram cancelados. Eduardo viu em poucos dias o mundo que sempre conheceu se dissolver. E, curiosamente, também se sentiu mais leve. Ele vendeu o que precisava vender. Assumiu o que precisava assumir. Colocou o nome onde precisava colocar. E, em cada decisão, pensava em uma coisa: não mentir mais. Ana acompanhava tudo à distância. Viu o nome dele nos noticiários. Viu comentários cruéis. Viu julgamentos.
E pela primeira vez entendeu o peso real do mundo em que ele tinha crescido, mas também viu algo diferente. Ele não estava se escondendo, ele estava enfrentando. Uma noite, ele ligou. Eu posso perder quase tudo, ele disse, mas não vou perder você, não se você ainda quiser ficar. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não prometo que vai ser fácil. Eu não quero fácil. Eu quero verdadeiro. A queda veio com força. A família perdeu contratos. Propriedades foram vendidas. O padrão de vida mudou. A mãe de Eduardo, aos poucos, também mudou. Um dia, ela pediu para falar com Ana. Elas se encontraram em um lugar simples, sem luxo, sem formalidade. Eu não fui justa com você, a mãe disse direto. Eu achei que estava protegendo meu filho, mas só estava protegendo o meu medo. Ana ficou em silêncio. Eu machuquei você, ela continuou. E isso não tem desculpa, só arrependimento. Ana respirou fundo. Eu não posso fingir que não doeu, mas eu não quero mais viver presa nisso. A mãe assentiu com os olhos marejados. Ele escolheu você, mesmo perdendo tudo. Talvez eu precise aprender a respeitar isso. Laura, por sua vez, tentou consertar tarde demais. Procurou Eduardo, pediu para conversar. Eu não queria destruir você, ela disse. Eu só não queria perder. Você não me perdeu, ele respondeu cansado. Você nunca me teve de verdade. Ela engoliu seco. Eu errei. Eu também, ele disse. Mas agora, cada um segue o próprio caminho. Ela saiu dali com o peso das próprias escolhas nas costas. Meses se passaram. A poeira baixou. Eduardo já não era o mesmo homem dos ternos caros e das salas luxuosas. Trabalhava em algo menor. Começava de novo, do zero. Ana continuava crescendo, estudando, trabalhando, construindo. Eles não voltaram como antes. Voltaram melhores, mais honestos, mais cautelosos, mais reais. Um dia, caminhando juntos por uma rua simples, Ana parou e olhou para ele. Se um dia tudo isso voltar, dinheiro, status, poder, você volta a ser quem era? Ele pensou por alguns segundos. Não, porque eu sei o que custa perder você, e eu não pago esse preço de novo. Ela sorriu. Algum tempo depois, voltaram ao interior. A estrada de terra ainda estava lá. O silêncio, o vento, o mesmo lugar onde tudo tinha começado. Ana olhou ao redor, emocionada. Engraçado. Foi aqui que tudo começou a mudar. E onde tudo quase acabou. Ele completou. Ele parou, respirou fundo e então fez algo simples. Segurou a mão dela. Eu não tenho mais o mundo que eu tinha, mas eu tenho escolhas. E a minha escolha ainda é você. Todos os dias. Ana sentiu os olhos marejarem. Eu não sou mais aquela menina que espera ser escolhida, ela disse com um sorriso. Mas eu sou a mulher que escolhe ficar, com você, se for para caminhar junto, de verdade. Ele assentiu. Então é junto, sem promessas grandiosas, sem juras vazias. Só juntos. Meses depois, em uma cerimônia pequena, simples, com poucas pessoas e muito significado, eles se casaram. Sem luxo, sem espetáculo, com verdade. A mãe de Ana chorou. A mãe de Eduardo sorriu, tímida, mas sincera. E pela primeira vez, ninguém estava ali por interesse, só por amor. Naquela noite, já em casa, Ana olhou para ele e disse: se alguém me dissesse, lá atrás, que eu ia passar por tudo aquilo para chegar aqui, eu teria tido medo. Eu também, ele respondeu. Mas talvez algumas histórias precisem doer para valer a pena. Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. A nossa doeu bastante. Mas ficou, e ficou, não como conto de fadas, mas como vida real, com cicatrizes, escolhas difíceis e amor de verdade. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta o que achou desse final e compartilhe essa história com alguém que ama um romance cheio de emoção e superação.